Olha, Paulo, eu acho que é mais um jogo de cena política. Eu não vejo isso tendo sequência ou tendo maiores repercussões, a não ser esse bate-boca na CPI. Então, eu vou dividir em duas partes: a avaliação política e a avaliação jurídica. A avaliação política, mais ou menos nessa esteira aí do que já anunciou Randolph Rodrigues, né? Como eles convocaram os governadores, o artigo na Constituição que rege a convocação de governadores é o mesmo que rege a convocação de ministros do Supremo Tribunal Federal e do presidente da República. Então, qualquer autoridade, se eles estão na palavra, né, na avaliação dos oposicionistas, se eles estão cometendo, os outros senadores, uma ilegalidade, eu coloco aqui entre aspas, na convocação dos governadores, então eles poderiam, né, outro poder, poderiam perfeitamente convocar o presidente da República, mas esse requerimento sequer foi apreciado, não foi colocado em votação, por isso que eu coloco mais no sentido de uma ameaça política, de um jogo de cena. Olha, vocês estão convocando os governadores, podemos convocar o presidente, do que qualquer coisa com efeito prático. Do ponto de vista jurídico, eu conversei com alguns juristas que me disseram que as comissões têm autorização pela Constituição e pelo regimento interno do Senado de pedir esclarecimentos para qualquer autoridade e cidadão, né? Além disso, o presidente pode ser investigado por atos relacionados à sua função, isso sem dúvida alguma, mas também há precedentes também de investigar atos sem estar relacionados diretamente à presidência, mas aí tem um argumento de que só a PGR poderia pedir essa investigação e a Câmara teria que votar esse aval, essa anuência. Então é uma discussão que dá um grande embate jurídico. Agora, eu acho que o que ficou de hoje, Paulo, que eu acho que é mais importante enfatizar, são duas coisas. Primeiro, que os requerimentos aprovados com a convocação dos governadores inauguram uma nova fase, uma segunda etapa da CPI, em que as demandas dos aliados do governo federal do presidente Bolsonaro começam a ser atendidas também, e elas estão inseridas naquele segundo pedido, segundo requerimento de instalação da CPI, de autoria do senador Eduardo Girão, que quer investigar justamente os recursos federais que foram enviados a governos, a estados e municípios. Então foi feito um acordo naquela tal reunião secreta da Sala 7, de que prefeitos não seriam convocados, mas alguns governadores, aqueles cujos estados tiveram operações da Polícia Federal, teriam os requerimentos votados e seriam convocados. Só que aí há um outro precedente que pode dar um nó nisso tudo, que é o seguinte, né? Como disse um senador da oposição, ele falou o seguinte: já participei de CPI e tentativa de convocação de governador, não deu certo. Por quê? Porque o entendimento do STF é de que o Congresso não pode investigar governadores e governos, e aí ele me deu o exemplo da CPI do Cachoeira, quando o ministro Marco Aurélio autorizou que o então governador Marconi Perillo não comparecesse à sessão. Então, há um entendimento também entre governadores oposicionistas que isso também pode ser um balde de água fria, porque esses governadores podem perfeitamente bem entrar com pedidos no Supremo Tribunal Federal para não serem obrigados a comparecer à sessão, e a exemplo do que o ministro Marco Aurélio autorizou no passado, novamente, eles podem ter essa autorização. Então, pode ser que esses governadores nem compareçam à CPI. E um segundo ponto que merece análise, que merece ênfase, é essa cisma, essa espécie de cisão no G7, porque havia senadores oposicionistas, como Renan Calheiros e Randolph Rodrigues, que claramente não queriam convocação desses governadores agora, porque eles acham que amplia demais o escopo da CPI e faz com que não se avance na apuração das ações e omissões do governo federal. E o presidente Omar Aziz, que ganha uma posição ainda mais estratégica, mais relevante, de ser o árbitro, uma espécie de pêndulo entre esse jogo, que pode atender tanto as demandas dos governistas, e aí em defesa do Omar Aziz, o que pessoas próximas a ele dizem que é o seguinte: olha, a convocação dos governadores não foi aprovada hoje, ela foi aprovada no momento em que o requerimento do Eduardo Girão de CPI foi instalado, foi apensado ao primeiro requerimento do Randolph Rodrigues e recebeu 45 assinaturas. Então, naquele momento, houve a premissa de convocação dos governadores. Então, são esses dois pontos. Hoje, convocados muitos aliados e oposicionistas ao governo também, né? Tem os governadores, por outro lado, tem aliados importantes, a gente pode falar no segundo momento, Felipe Martins, a reconvocação do Eduardo Pazuello, do Marcelo Queiroga, mas há também esse avanço dos governistas na convocação dos